Que nós vamos adorar um pouquinho mais aqui. E sabe que o que eu sinto para essa noite é uma noite e uma atmosfera de pureza neste lugar. Meu irmão, se existe algo que nós precisamos, é a pureza de Cristo sendo real sobre as nossas vidas e os nossos corações. O que nos liberta das nossas debilidades, o que nos liberta dos nossos erros, dos nossos fracassos, não é conhecimento bíblico. Não é conhecimento bíblico, não é relacionamento com pastor, com amigo. Não é você talvez vir aqui nessa noite hoje desesperado para conhecer mais de alguma coisa que você precisa ser liberta. Não, meu irmão, o que te liberta é a pureza de Cristo sendo real através das nossas vidas. E por isso que desde quando eu entrei aqui nessa noite, o que eu sinto é uma atmosfera de pureza. É uma atmosfera de pureza constrangendo as nossas vidas, constrangendo o teu coração, constrangendo o teu interior, para te levar a uma nova dimensão. E eu queria te convidar nessa noite a você se lançar diante do Senhor. Se lance diante dEle, expõe o teu coração, expõe as tuas debilidades. Vamos adorar Ele, aleluia. Santo, Santo, Deus poderoso, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso, eu não conheço outra canção. Declare isso. Que te descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que te descreva em perfeição. Declare santo. Santo, Você pode declarar isso, irmão. Deus poderoso, Santo és. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo és. Santo, Santo, Deus poderoso.
és o motivo pelo qual nós nos reunimos nesta noite. Nós nos reunimos para entronizar o Rei dos Reis, aquele que é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Pai, eu já começo agradecendo por essa noite, uma noite de libertação, de rompimento, não só de mentes, mas de gerações. Senhor, uma noite de rompimento de gerações. Nós declaramos, Pai, que todos que aqui entraram sairão transformados, sairão renovados, sairão libertos pelo poder que há em Ti, para que possam viver e desfrutar da plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Aleluia. Outro igual, Tu és santo, santo. Não há outro igual, não há outro igual. Tu és santo, santo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Aleluia. Toma o teu lugar. Obrigado. Que bom estarmos aqui. Eu quero começar agradecendo ao pastor. Obrigado pelo convite, pela honra. Nos falamos pelo WhatsApp, acabei chegando atrasado não, no início do culto, né? Eu queria ter um tempo para a gente conversar, mas de fato hoje nós estamos tendo um monte de compromisso na igreja lá em Taubaté, no Sonho. Nós estamos tendo um culto específico que nós temos todo ano lá. Nós estamos apoiando uma série de congregações, e eu tentei tanta gente para vir comigo. Eu me lembro que eu mandei uma mensagem até dizendo se eu poderia trazer uns homens, e foi tudo dando errado. Falei, então eu vou sozinho, ué. Deus quer assim. E de fato foi um tempo muito bom vindo no carro, adorando ao Senhor. E para mim é uma honra poder estar aqui com vocês no primeiro trabalho dos homens. O primeiro. Obrigado mesmo pela honra. Eu queria me apresentar. Eu sou o evangelista Alain, um dos ministros lá do Sonho de Deus, ao qual nós temos a honra de caminhar junto. Apóstolo Cristiano junto do Aljava, né? O apóstolo L como paternidade da casa. Eu agradeço a Deus pela vida do apóstolo L e do apóstolo Cristiano, poder hoje ter lançado e assim poder estar aqui com vocês. Queria falar um pouquinho só para vocês entenderem. Eu sou lá do Sonho, eu sou cirurgião dentista, e essa semana eu precisei de fato operar minha mão. Faz 4 anos que eu estou com um cisto num tendão aqui na mão, e eu estava adiando, e essa semana eu precisei remover o cisto, e por isso que estou assim enfaixado. Mas estou muito feliz de falar sobre homens nessa noite. Sabe que ter a oportunidade de ministrar sobre homens é uma chave para as nossas vidas. Preste atenção. Existe uma chave sobre nós que somos homens, e uma chave e um poder geracional e de abertura de portais. E por isso que é extremamente importante lidar com homens, e quando nós entendemos a nossa responsabilidade como homem. Quando a gente pega o início de tudo, você vai lá em Gênesis, capítulo 3, mais ou menos. Quando você vê Adão e Eva no Gênesis, a Bíblia nos mostra que quando Eva pega e come do fruto, nada acontece. Mas quando Adão come o fruto, os olhos são abertos. Vocês estão comigo? Porque existe algo sobre as nossas vidas, homens, como se fossem chaves que nós temos a estrutura, nós temos o poder de abrir portais. Por isso que o pastor, quando estava falando aqui, falando sobre entendimento e
como é real e é importante nós entendermos o nosso papel como sacerdote. Eu não estou falando aqui só para homens, adolescentes, jovens, eu estou falando aqui para gerações. Sabe por que gerações? Porque dentro de nós existem sementes. Eu estou falando de esperma, vocês estão comigo? Semente. Se a gente for ver a origem da palavra esperma, significa semente. Então, quando eu estou falando de homens, nós estamos ministrando entre nós mesmos aqui, nós estamos falando de gerações que Deus quer estabelecer através das nossas vidas. E tudo aquilo que nós fazemos tem poder de impactar gerações. Vocês estão comigo? E sabe que eu queria dividir algo com vocês nessa noite. E como eu disse a vocês, eu creio numa noite de uma atmosfera de pureza, de santidade e de quebrantamento. É uma realidade isso. Às vezes nós como homens nos fechamos tanto, e eu queria te convidar nessa noite a você sair da plataforma do já sei. Sabe? Putz, o que esse menino aí careca, mais novo que eu talvez, está falando, está ministrando? Meu irmão, vamos sair desse nível. Sabe quando essa palavra que está aqui no texto da origem, né, da conferência, do culto, que é deixando as coisas de menino, sabe, a gente recuar hoje um passo para trás e entender que o Senhor tem algo para as nossas vidas para nos levar além. Então que a gente possa dar um passo para trás hoje, abrir os nossos corações e falar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar, onde o Senhor quer me levar. Então, quando eu estava falando no início em Gênesis, quando Adão come o fruto, aí então os olhos são abertos. E hoje o assunto que vai ser trabalhado, e eu vou falar um pouco sobre isso, é sobre pornografia. Um assunto forte para começar o primeiro culto. O pastor já arrebentou logo, né? Mas sabe que quando eu estava construindo e entendendo o que Deus tinha para ministrar a nós, foi justamente isso que o Senhor ministrou ao meu coração. É um ambiente leve, é um ambiente de pureza, porque não adianta nós falarmos aqui sobre estruturas, o que a pornografia pode gerar nas nossas vidas, o que isso pode gerar nas gerações. Não adianta a gente se fundamentar em estudos, em conhecimento, se a realidade de Cristo não é fato nas nossas vidas, porque o que nos liberta, o que purifica a nossa mente, o que purifica as nossas mãos, os nossos olhos, meu irmão, não é conhecimento, mas é o próprio Cristo habitando em nós e se manifestando através das nossas vidas. Eu posso andar aqui, bagunça o som, bagunça? Não. Assim a gente vai ficando mais perto. Você sabe que para mim isso aqui está sendo um trabalhar de Deus, porque eu sou muito agitado. E quando eu operei essa semana o braço, o médico falou assim: não, você vai ficar até quinta-feira com gesso. E um mês, eu gosto muito de treino, um mês sem treinar, sem fazer esporte. Quando o irmão colocou o pedestal ali, eu quase fiquei louco. Eu não vou conseguir ficar parado no pedestal. Mas aqui a gente fica mais perto. Você sabe que se a gente vem hoje nessa noite aqui achando, e vamos falar de um tema forte para os homens, que tem influenciado homens, que tem destruído gerações, que tem destruído famílias. Se a gente ficar preso em estrutura humana e conhecimento, meu irmão, vai ser como uma palestra. E nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui hoje para dar um passo e sair da estatura de menino, mas ir para a estatura de homens, de varões, de sacerdotes, de santos, filhos do Rei dos Reis. Para impactar essa nação, para impactar essa cidade, por onde você passar, você manifestar a pureza de Cristo. Você sabe que quando eu estava construindo aquilo que Deus tinha para essa noite, entendendo, eu comecei a pensar um pouco sobre a minha vida. E eu falo isso com toda a humildade, meu irmão. Eu quero impartir algo que está sobre a minha vida, com toda a humildade eu ministro isso nessa noite, que é pureza. Talvez vocês e pessoas aqui passaram por situações e viveram situações no passado que eu nunca passei, de promiscuidade, de prostituição, de sujeira. Mas isso não te limita a nada.
E isso também não te dá, preste atenção, aval e desculpa para você se apoiar naquilo que você tem vivido hoje. Mas eu tinha tudo para caminhar de uma forma muito suja e muito promíscua na minha vida. Porque eu vim de uma estrutura onde meu pai decidiu tomar decisões na vida dele que destruíram o casamento dele com a minha mãe. Eu vivi numa estrutura onde eu cheguei muitas vezes em casa com meu pai com uma arma na boca da minha mãe, brigando com ela. Muitas vezes eu cheguei em casa, meu pai estava saindo escondido com uma garrafa de champanhe para se relacionar com a amante e as amantes dele. Eu vivi uma estrutura em casa onde meu pai virava para mim e falava assim: Alan, você precisa comprar revista pornográfica para você se tornar homem. Eu estou falando algo aqui muito longe da realidade de muitos aqui. Quem viveu coisas parecidas assim, levante a mão. Só eu? Ah, impossível, rapaz. É uma realidade nas nossas vidas. E a gente vê o mundo criando a estrutura do homem e a masculinidade do homem em cima dessas estruturas. Só que um dia eu entendi que eu podia ser a ponte que ligava um passado de maldição para um futuro de bênção sobre a minha geração. E hoje eu estou falando com homens aqui que têm a capacidade de ligar talvez um passado de maldição que você viveu e tem vivido talvez até hoje para um futuro geracional de bênção. Meu irmão, deixa eu te falar, eu casei, eu sou casado, eu tenho 10 anos de casado com a pastora Fernanda lá do Sonho de Deus também. O pai dela era usuário de drogas, batia na mãe, traía a mãe. E nós entendemos, nós dois como casal, que nós poderíamos ser essa ponte geracional de transformação. E que os nossos netos, bisnetos e as nossas gerações poderiam olhar para trás um dia e falar assim: eu estou vivendo isso porque os meus avós, meu pai, Alan e Fernanda, construíram e deixaram um legado para as nossas vidas de santidade e de libertação. E hoje eu tenho 3 filhos. Na verdade eu tenho 3 milagres, porque nós não poderíamos ter filhos. Um dia a minha esposa chegou diante do médico e a gente estava tentando ter filho, e o médico falou assim: vocês não podem ter filhos. E hoje Deus nos deu 3 filhos. O João, 6 anos, o Joaquim de 3 e a Liz de 3 meses. E chega também, né, mano? E eu posso falar uma coisa para vocês: eu vivo uma família plena e um casamento pleno, porque nós decidimos caminhar em santidade e ouvir a voz de Deus para tudo que nós decidimos fazer. Então o segredo das nossas vidas é isso, é ouvir a voz de Deus e falar: Deus, o que o Senhor tem todos os dias para a minha vida. O problema é que nós homens, e voltando para homem mesmo agora, inventamos e damos muitas desculpas. A gente se apoia em muitas desculpas. Tudo que acontece na nossa vida a gente se apoia para desculpa. Fala: eu sou assim por causa disso. Eu não consegui um bom emprego porque eu não tive a oportunidade de estudar. Eu tenho a minha família destruída porque o meu pai traiu a minha mãe, porque eu não tive uma boa referência em casa. E a gente vai apoiando a nossa vida em tantas desculpas assim. Mas hoje é uma noite profética, de nós sairmos desse estágio de menino e passarmos para esse estágio de homens e filhos de Deus mesmo que somos, e entendemos a nossa responsabilidade e mudarmos de nível. Amém? Eu creio numa noite de rompimento de cadeias e de estruturas mentais, meu irmão. Você sabe que o que nós precisamos entender é isso: como o homem e como a verdade ela foi distorcida. Preste atenção. Esses dias eu ministrei uma palavra lá no sonho, e o Senhor falava e ministrou sobre isso, sobre verdade. O que é verdade? Hoje a verdade ficou muito relativa. Então as pessoas falam, olha só, às vezes você chega numa pessoa e a pessoa fala assim: eu falo a verdade. Eu falo a verdade, eu falo o que vem na telha. Não, isso não é falar a verdade. Isso é ser sincero. Falar a verdade é falar o que é Cristo. Preste atenção, porque só existe uma verdade. A verdade é Cristo. E a mentira é o diabo. Vocês estão comigo?
Não existe meio termo, ou é verdade ou é mentira. Se é verdade, é Cristo. Tudo que é em Cristo e tudo que está em Cristo é verdade. Então quando a gente fala assim, eu só falo a verdade, significa que tudo aquilo que você fala está baseado em Cristo. Então se isso não é a realidade, você não está falando a verdade, você está falando mentira. Então você está sendo sincero. Você fala o que dá na telha. E daí a verdade foi distorcida e foi relativizada. Por quê? Porque não, a verdade é o que eu acho que é verdade. E a gente começou, preste atenção, as palavras começaram a perder valor. Vou te dar um exemplo básico. A palavra amor. Hoje a gente pega, vou usar um exemplo de mulher. Mulher é mais fácil para você entender isso. Às vezes a mulher vira e fala assim, eu amo essa bolsa. Não é assim? Eu amo essa bolsa. Cara, a palavra amor não está ligada a coisa. A palavra amor está ligada à relação interpessoal. E a palavra amor perdeu o valor. Por quê? Porque as coisas perderam o valor por ser humano. Às vezes o homem fala isso, eu amo esse carro, eu amo essa moto. Não, você pode gostar, você não ama. Vocês estão comigo? Preste atenção. A gente está construindo algo para essa noite. E o que aconteceu com os homens é a mesma coisa, agora falando para nós. As coisas, a gente começa a relativizar as coisas e as coisas começaram a não ter mais o peso que tem. Então fala assim, poxa, cara, eu sou homem, mas o que tem ver um filminho pornográfico, né? O que tem eu falar um palavrão? O que tem eu falar uma mentira? Mas é só uma mentirinha. É só um vídeo no Instagram. É só uma foto no Instagram. Antigamente era tão difícil para a pessoa ter acesso a coisas pornográficas. O cara tinha que, presta atenção, antigamente era difícil. O cara tinha que ir na banca, maior de 18 anos, na cara de pau, chegar na banca, comprar uma revista pornográfica, comprar um videocassete, esperar todo mundo dormir, sei lá para ver aquela fita. Hoje não, as coisas estão tão fáceis, num toque, você acessa um vídeo pornográfico, um site pornográfico, você acessa tantas coisas, foi tudo tão relativizado, e que as coisas começaram a ficar normais para a gente na igreja. Vocês estão comigo, meu irmão? Mas o que tem eu fazer parte de um grupo de WhatsApp, que de vez em quando rola só uns videozinhos e uns palavrões? O que tem a ver, meu irmão? Tem tudo a ver, cara. Nós somos filhos do Rei dos Reis, aquele que é santo e que nos fez santo, e a sua, preste atenção, presença, a realidade de Cristo que habita em nós se manifesta em santidade e em pureza. Então se eu não estou tendo santidade e pureza, eu estou impedindo que a manifestação de Cristo seja real através da minha vida. O problema é que a gente começou a relativizar tudo. Mas cara, não pega nada fazer parte de um grupinho de WhatsApp, não pega nada ver um videozinho, uma fotozinha no Instagram, pega tudo. E a gente vai permitindo que essas portas sejam abertas nas nossas vidas. E preste atenção, eu não estou aqui falando de uma forma dura com vocês, não é isso que o Senhor quer construir nessa noite. Eu estou aqui hoje para falar que existe um ambiente que foi criado para nós. Esse ambiente é um ambiente de pureza e de santidade, e o Senhor, como Pai que nos ama, está aqui nessa noite hoje querendo nos arrancar desse ambiente de sujeira e nos inserir na origem que é Cristo, nos inserir nessa origem de ambiente de santidade, para que a gente viva a plenitude de Cristo, meu irmão. Sair desse ambiente que hoje você está preso, que a tua mente está presa, te limita a viver a plenitude de Cristo na tua vida, no teu trabalho, na tua família, nos teus filhos, nas tuas gerações. Te limita de viver a plenitude de Cristo para aquilo que Deus te chamou. Vocês estão comigo? O problema é que nós somos relativizando as coisas. E a gente começa a falar, cara, não pega nada, pega tudo. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós somos pessoas que nós nos movemos
por coisas às vezes um pouco palpáveis. Eu gosto de ir dando exemplo. Muitas pessoas aqui nessa noite estão presas em estruturas e cadeias da mente da pornografia. E depois nós vamos falar um pouco o que isso gera naturalmente, meu irmão, de corpo, de liberação de hormônio. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o Cristo ser produzido dentro de nós. Preste atenção. Se a gente estivesse hoje aqui, e você estivesse diante, talvez, para quem tem dificuldade, de um vídeo pornográfico, e tem limitação e dificuldade, tem muitas pessoas presas a essas estruturas hoje aqui nessa noite, e você estivesse diante de um vídeo pornográfico, e você fosse dar play nesse vídeo pornográfico, preste atenção, e chegasse um homem bomba, amarrado com a sua mãe do seu lado, e falasse assim para você: se você der play nesse vídeo, eu explodo a sua mãe. Eu duvido que você ia dar play naquele vídeo. Você não ia dar play. Pelo jeito, você ia jogar o celular fora, você ia jogar o computador fora. Por quê? Porque você tem uma ameaça. E diante de uma ameaça você não faz. Talvez você estivesse na mesma situação, tendo a oportunidade de fazer a mesma coisa. Ver um vídeo pornográfico, uma foto, seja o que for. Mas chega o Bill Gates do seu lado, e o cara com uma mala de $1 milhão, e fala assim: se você não der play nesse vídeo, eu te dou $1 milhão. É fato que você não ia dar play naquele negócio. Por quê? Porque você tinha um benefício. E essa é uma realidade que a gente se depara sempre que tem a oportunidade. Vamos sair do exemplo da pornografia, mas que a gente tem a oportunidade sempre de ter uma atitude de pecado. Preste atenção, de pecado. Sabe por que a gente escolhe muitas vezes pecar? Porque a gente olha e fala assim: cara, Deus não vai me fulminar aqui agora. Cara, não vai acontecer nada comigo, cara. É só um videozinho, é só uma palavra, é só um palavrão, é só uma mentira, é só uma atitude violenta com a minha esposa, é só uma mentira para a minha liderança na igreja, é só uma atitude de pecado. Não vai acontecer nada comigo. Nós relativizamos as coisas. Eu vim de uma estrutura religiosa onde eu não pecava porque eu tinha medo de não ir para o céu. Vocês estão comigo? Eu não vou pecar. Eu não vou me masturbar, eu não vou mentir, eu não vou falar uma mentira, porque senão eu vou para o inferno. Meu irmão, nós já saímos desse nível. Sabe por que eu escolho todos os dias ser santo e viver em santidade com a minha esposa, com as minhas atitudes? Não porque eu tenho medo de inferno não, mas porque eu amo a Cristo. Preste atenção, porque eu amo a Cristo. E da mesma forma que eu não olho para uma mulher que passa do outro lado da calçada, quando eu estou sem a minha esposa, eu não faço isso porque eu a respeito, eu a amo. Eu não tenho atitudes erradas que entristecem o Senhor, não por medo, mas porque eu a amo, porque eu amo Ele. Vocês estão comigo? Porque Ele é meu Pai, Ele é meu Criador, Ele me salvou, Ele me libertou. E Ele me chamou para um propósito eterno, para estabelecer algo que está sobre a minha vida e meu encargo. Então eu não faço porque eu amo e que eu quero executar aquilo pelo qual foi chamado. Então a gente tem que mudar de nível, sair dessa nossa infantilidade, de medos e de desculpas, e falar: cara, eu não vou mais fazer porque eu amo a Deus, e Deus me chamou para viver um plano eterno, estabelecer a verdade dele na terra, e é isso que eu vou fazer. A gente precisa se dispor a isso, se dispor a viver a plenitude de Deus nas nossas vidas. Vocês estão comigo, gente? Nós estamos construindo algo, fique atento. Sabe, o pecado, preste atenção, o pecado, seja qual for ele, nós estamos falando de pornografia, mas eu não quero me deter só nisso nessa noite, preste atenção. O pecado, seja qual for ele, meu irmão, ele já foi vencido na cruz. Você não tem que ficar lutando contra o pecado. Sabe esse negócio, não, eu vou jejuar,
para Deus me libertar disso. Eu vou jejuar para Deus me libertar da mentira. Não, Deus, renova as minhas forças, porque eu não quero me envolver mais na pornografia. Me dá força, meu irmão, preste atenção, isso já foi vencido na cruz. Preste atenção, Jesus levou na cruz todos os nossos medos, as nossas enfermidades, o pecado, tudo. Isso já é assunto resolvido. O que a gente precisa entender é que Cristo habita em nós e que através de nós Ele quer se manifestar, e que você não precisa lutar com isso mais, meu irmão. Isso já foi vencido lá na cruz. Isso é coisa resolvida. O problema é que o diabo fica incutindo isso na nossa cabeça. Cara, você não consegue vencer um controle remoto? Vocês estão comigo? Você não consegue parar de seguir uma pessoa no Instagram que só posta foto de mulher pelada? Vocês estão comigo? Você não consegue assistir um filme na tua casa? Preste atenção, meu irmão, que quando passa uma cena de sexo ou de beijo, não precisa nem ser filme, pode ser uma novela, pode ser qualquer coisa, você não consegue mudar de canal? Aonde que nós estamos como homens, que estamos perdendo para um controle remoto e para um videogame, e que Deus nos chamou para sermos canais de transformação de vida, de gerações, para impartir cura, libertação, e a gente está falando que não consegue vencer um computador. Vocês estão comigo? Deus, Ele quer que a gente mude de nível. Sabe por quê? Porque a gente fica colocando desculpa. A gente fala que não dá, cara. Esses dias eu estava aconselhando um jovem lá em Taubaté, e ele tem dificuldade, e a gente tem tratado uma área sexual dele, relacionamento. E ele chegou em mim e falou assim: Alan, putz, cara, daí eu saí lá da reunião que a gente estava, daí a menina me convidou, a gente foi para a casa dela, e daí ela estava sozinho lá, ela me convidou para dormir lá, que eu ia dormir na sala e ela no quarto. Eu falei: velho, você tá de sacanagem comigo, mano? Não, cara, é que eu não sabia o que fazer. Eu falei: como assim, mano? Mas você está entendendo como a gente vai fazendo com que as coisas parecem? Olha só, a gente cria cada situação, cara, para fazer com que a gente acredite nos nossos erros. Você não consegue entender que se você for para a casa da menina sozinho vai acontecer alguma coisa errada. É impossível, mano. Hein, pastor? Mas é assim que a gente vive, como criança. Preste atenção, eu vou voltar para a palavra, meu irmão. Deixa Deus ir direcionando essa noite aqui. E eu não estou querendo ser duro, entenda, o pai é aquele que ama e corrige os seus filhos. Essa é uma noite de correção, sim, mas uma correção de amor. Sabe o que eu quero sair daqui nessa noite? Encher a sala do pastor de aconselhamento. Eu quero sair daqui hoje, amanhã, um monte de homem de verdade, homem que assume os seus erros, homem que assume as suas responsabilidades. Marca um aconselhamento com ele aqui, fala: pastor, eu quero me abrir com a liderança, sabe? E vomita toda a tua podridão, toda a tua nojeira, toda a tua perversidade. Sabe por quê? Preste atenção. Porque quando nós entendemos o reino de Deus, olha isso, quando nós entendemos o apostólico, profético, o reino de Deus, nós temos disposição de expor a nossa nudez, porque quando nós expomos a nossa nudez para a nossa liderança, a tua liderança não vai pegar você e pregar num madeiro, a tua liderança não vai pegar você e expor na frente da igreja e te colocar no banco, não, mas ela vai sarar as tuas feridas e te dar novas vestes. Vocês estão comigo? Então todas as vezes que eu tenho a oportunidade de sentar com pessoas na casa, que querem expor a tua nudez, que querem expor a tua fragilidade, meu irmão, eu tenho alegria.
e eu falo para eles: vamos sentar, vamos conversar, vamos expor, porque o Senhor quer curar hoje as tuas feridas e te dar novas vestes. Essa é uma noite de cura de feridas. Preste atenção, o Senhor quer curar a tua ferida e te dar novas vestes de santidade, porque não dá mais para você caminhar desse jeito. Os teus filhos não merecem isso, a tua geração que vai vir pós você não merece isso, porque o Senhor te chamou para algo diferente. Mas se por situações você entrou por esses caminhos, hoje é uma noite de libertação de mente, de estruturas na tua vida. Você sabe que um dos maiores problemas e um dos maiores motivos das pessoas se perderem hoje na pornografia é a ansiedade. É a ansiedade. Agora eu vou ler um versículo para você. Olha só. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que aquele que exalte no tempo devido lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você sabe que quando nós lemos esse versículo, preste atenção, a Bíblia nos mostra isso, lá em 1 Pedro, que todas as vezes que nós estamos passando por um momento de dificuldade, de luta, de ansiedade, nós temos que nos achegar diante de quem? De Deus, que é aquele que é capaz de tomar e arrancar de nós toda a nossa ansiedade, nos colocar num lugar de paz, de descanso eterno, porque a paz é o próprio Cristo em nós. Ele é o próprio descanso das nossas almas, que nos faz com que nós venhamos vencer e romper tudo que está diante de nós. E todas as vezes, preste atenção, que nós não fazemos assim, preste atenção, e descarregamos todas as nossas ansiedades, desejos, depressão, inconstâncias da nossa alma em algo que é a pornografia, nós estamos dizendo que a pornografia é o nosso Deus. Vocês estão comigo? Então todas as vezes que você, por algum motivo, tenta liberar algo da tua alma em uma atitude pornográfica, você está falando assim: Deus, você não é o meu descanso e você não é a minha paz, mas o meu descanso e a minha paz está em atitudes promíscuas, porque liberam a minha alma. E as pessoas começaram a se apoiar nesses refúgios, como tem pessoas que se apoiam nas drogas, e começaram a usar essas situações como instrumentos de fuga, aonde nós temos um Deus à disposição, para que a gente possa se achegar nele e exteriorizar tudo aquilo que nós temos. A gente começa a se apoiar em estruturas que o diabo levantou para que acalmasse a nossa alma. Isso começa a gerar tantas estruturas na nossa vida, meu irmão, preste atenção. Eu quero entrar aqui um pouco numa situação técnica. Sabe por que a parte sexual mexe tanto com o homem? Porque ela libera hormônios. E o principal hormônio na questão do esporte e da vida sexual é a dopamina, que é isso que faz com que o homem se sinta bem. Quantos casados são aqui? Quantos homens casados aqui? Amém. Então todas as vezes que você tem uma relação com a sua esposa, o que faz essa sensação vir sobre você é a dopamina, que é algo que Deus criou e estabeleceu no homem. O problema é que as pessoas têm usado isso de forma errada, e todas as vezes que você tem uma atitude promíscua, seja numa masturbação ou seja num vídeo pornográfico, isso mexe com a cabeça do homem, porque libera esse hormônio. Só que tem um grande problema: esse hormônio é como se fosse uma droga, ele é viciante. E os estudos já mostram, preste atenção, isso não é crente não, meu irmão, isso é estudo psiquiátrico. Isso é estudo psiquiátrico, de gente que não é crente não. Mostra o quanto esse hormônio em quantidades altas no nosso corpo, ele é nocivo, e quanto ele é viciante. E os estudos, existem estudos que mostram
que você ter atitudes e você ter contato com coisas pornográficas durante muito tempo começa a levar e gerar na tua vida uma dependência desse hormônio, mas ao mesmo tempo que você tem um pico desse hormônio, na hora que aquele boom acontece, depois começa a vir uma rejeição no seu corpo. Isso foi feito até com um rato, até com um bicho. Sabe como foi feito esse estudo? Eles colocaram uma ratinha junto com o rato. O rato foi lá e teve uma relação com aquela ratinha, e largaram aquela ratinha dentro da gaiola. E o rato não queria mais saber da rata. Aí chegaram e colocaram uma nova ratinha ali dentro. Ele foi lá, copulou com aquela outra rata. A anterior ele não quis nem saber e largou depois as duas. E depois ele não tinha mais relação com aquelas ratinhas. Mas quando colocava algo novo ali, ele ia lá e tinha relação de novo. Por quê? Porque a mesma reação que acontecia no homem, acontece no bicho também. Você tem aquela cadeia de dopamina, aquele monte de hormônio vem e enche, depois que você teve o pico, você não quer mais, você despreza. E a gente vê isso acontecendo com o ser humano. Ele tem uma fonte de fuga, ele tem a fuga para liberar todas aquelas vontades dele, e depois ele começa a se arrepender. Depois ele começa, preste atenção, a não mais querer a sua esposa. Porque o cara está tendo tanto vídeo pornográfico e tanta atitude promíscua que ele não tem mais desejo de ter relação com a sua esposa. O vídeo pornográfico, a pornografia, gera tantas coisas na nossa vida como ejaculação precoce. Preste atenção, meu irmão, eu não vou me deter a isso só, mas eu quero falar, isso é uma realidade. Deus, preste atenção, nos fez para sermos santos e nós somos na nossa origem santo. A santidade é o próprio Deus se manifestando nas nossas vidas. O problema é que a gente começa a ter contato com tantas coisas ruins, que começam a abrir tantas brechas nas nossas vidas, que quando você vai ver hoje, o relacionamento, o casamento, a relação sexual de homens e mulheres da igreja virou algo tão promíscuo. E não porque as mulheres querem, mas porque os homens obrigam. Sabe aquela história de que entre quatro paredes pode tudo, meu irmão? Não pode. Não pode tudo. O Senhor fez cada coisa para o seu devido lugar. A relação, preste atenção, meu irmão, a relação entre homem e mulher não está ligado, olha só, a nível de intimidade sexual. A minha relação com a minha esposa não está ligada à minha capacidade sexual com ela, mas o quanto eu vejo e o quanto eu me apoio em Cristo para ser para ela o homem que Deus quer que eu seja. A relação sexual é algo construído por Deus. O homem se torna um com a sua mulher numa relação sexual. O casamento de verdade ocorre na relação sexual. Então o que preenche a relação sexual não é o seu conhecimento de cama, não é posição, jogar para cima, para baixo, virar de ponta cabeça, não é isso, meu irmão. O que deixa uma relação sexual plena é a santidade de Deus se manifestando na vida do casal, porque ali é algo que Deus construiu, vocês se tornam um naquele momento. Deus está ali com você quando você está com a sua esposa. Ah não, meu irmão, tá, foi Deus quem fez isso, cara. Uai, vocês estão comigo? Mas o homem começou a ser tão contaminado que ele vê vídeo pornográfico e ele quer reproduzir com a sua esposa o que ele viu no vídeo. E a gente começa a abrir tantas portas, preste atenção, meu irmão, tantas portas por causa de uma foto, de uma posição, de coisas que você viu no passado. A gente às vezes entra num casamento com tanta história de maldição e de coisas que nós vimos no passado, e às vezes a gente casa com a pessoa dentro da igreja e a gente quer reproduzir tudo aquilo. A promiscuidade, ela começou quando você vai ver em Sodoma e Gomorra, meu irmão, quanta coisa já acontecia ali. Vocês estão comigo? Era homem com homem, mulher com mulher, era tanta coisa pesada, porque o inimigo, ele foi criando estruturas e querendo contaminar ambientes de santidade que o Senhor fez para o homem. E aí a gente começa a ver tanta coisa errada, e a gente começa a levar isso para o nosso casamento. Preste atenção, uma posição, um vídeo pornográfico junto com a sua esposa,
E você fala, não, vamos fazer isso, vamos fazer essa posição aqui, seja o que for, vamos fazer, seja onde for, colocar coisa onde não deve, no lugar que não deve. E você começa a abrir portas de pornografia e de violência sobre a tua esposa, porque muitas das vezes, na grande maioria das, todas as mulheres que a gente conversa e aconselha na igreja em casal, elas fazem isso porque o marido exige. Preste atenção. E você começa a tratar a tua esposa como um animal. E de repente, aquilo que era para ser um ambiente de santidade, um ambiente saudável, começa a virar um ambiente pesado, que a tua esposa não tem mais desejo de ter relação com você. E aí você começa a transferir para a tua esposa um problema que você abriu uma porta. Preste atenção, meu irmão. E daí, a relação na tua casa começa a ficar ruim com a tua esposa. E você e o homem, que é um ser animal, ele começa a se tornar um homem orgulhoso e violento. Porque quando a tua esposa não quer ter uma relação com você, na grande maioria das vezes, o homem começa a rechaçar a esposa. Como assim, você não quer ter relação comigo? O cara não trata a esposa bem nenhum dia. Não agrada a esposa, não trata com amor, não trata com carinho, mas na hora que chega a noite, quer chegar lá e ter uma relação com ela. Meu irmão, o que é isso? Isso não é relação entre marido e mulher, isso é uma prostituta. Você vai lá e quer ter uma noite de prazer com ela. O nosso papel como marido, eu estou falando um pouco para os maridos aqui, mas para você que ainda não é casado, meu irmão, isso serve para construir um memorial na tua vida de santidade no casamento que você vai ter. O nosso papel como marido é zelar pela vida das nossas esposas, é proteger a vida dela. O nosso papel como homem é fazer com que Cristo se manifeste através das nossas vidas na vida dela. Então ter uma noite de amor com ela é resultado de uma vida, é resultado de dias de carinho, de atenção. Ela olha para você e fala, cara, meu marido me respeita, eu tenho prazer de estar com ele. E aí, a tua mulher não te quer mais, começa a fugir de você porque você trata ela mal. Daí o seu filho vê, olha isso, fala, cara, eu não quero ser como meu pai trata minha mãe mal, é grosseiro com a minha mãe, fica com atitude promíscua. Seu filho vê você com vídeo pornográfico, seu filho vê no seu celular que você esconde seu celular da sua esposa. Aí sabe o que ele faz? Ele fala, eu não quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe. E aí você abre uma porta de homossexualismo na tua casa, por causa de vídeo pornográfico, meu irmão. Vocês estão comigo? Você abre uma porta, vendo vídeo pornográfico e tendo atitudes promíscuas na tua casa. Você talvez tenha uma filha, e o teu filho começa, você abriu, presta atenção, eu falei lá no início, que nós como homens, somos criadores, é como se existem chaves nas nossas mãos, nós abrimos portas eternas, portais eternos, as nossas atitudes têm poder para impactar gerações, preste atenção. E você às vezes acha que ninguém está vendo, talvez ninguém está vendo, mas você está abrindo portas espirituais de destruição no teu lar. E aí o teu filho se torna homossexual, a tua filha se torna uma mulher perversa, uma menina perversa, e você fala, mas por quê? Eu ia na igreja todo domingo, eu estava lá, pastor, buscando viver em santidade. Meu irmão, não, você abriu portas de pecado que invadiram a tua família. E a gente vê famílias onde o pai começou a estimular o filho a ver vídeos pornográficos para aprender a ser homem, e sabe o que aconteceu? O filho começou a querer ter relação com a irmã. Incesto. Se você vai lá na Bíblia, meu irmão, e vai ver a história de Aminon e Tamar, sabe o que era isso? Eles eram meio irmãos, e Aminon, sabe o que ele fez? Ele desejou a irmã, e ele teve relações forçadas com a irmã, e sabe o que isso aconteceu? Gerou a morte dele. E às vezes a gente para e fala, mas como tanta coisa está acontecendo na minha vida, como tantas coisas estão acontecendo na minha família, frutos de portas eternas que nós abrimos de pecado. Vocês estão comigo? Eu posso vir aqui falar de coisas que podem criar na tua alma, na tua estrutura, dificuldade de você, meu irmão, sair disso.
A gente está falando de coisa mais profunda. Nós somos seres eternos e tudo que a gente faz impacta gerações. A gente vive num ambiente espiritual. Meu irmão, nós precisamos sair disso para viver algo eterno. Deus nos fez para sermos santos. É impossível nós continuarmos caminhando como criança, achando que a gente não consegue viver algo, vencer algo assim tão simples. Alan, não é. É simples. O que a gente precisa como homem, sabe o que é? Com todo o respeito da palavra, mas é parar de inventar desculpa, é lavar nossa cara, sabe? E falar, cara, não, só um videozinho, meu irmão, para com isso. A gente não consegue vencer algo assim. E tem muitos homens aqui nessa noite que não conseguem, e tem vivido assim. E eu quero que você seja constrangido pelo Senhor nessa noite, meu irmão. Não é fruto daquilo só que está sendo falado. Se nós não abrirmos o nosso coração para Deus e falar, Deus, entra no meu coração. Preste atenção, existe uma palavra na Bíblia. Sabe aquela palavra que diz assim, o Senhor está à porta e bate? Vocês conhecem isso, não? Vocês sabem isso. O Senhor está à porta e bate. O Senhor me traz essa palavra na mente hoje. Às vezes a gente como igreja usa essa palavra muito para novo convertido. O cara vem na igreja a primeira vez, fala assim, olha, o Senhor está à porta, Ele bate, se você abrir o teu coração, como casa, Ele vai entrar e vai trabalhar na tua vida, meu irmão. Eu não vejo só para isso. Nessa noite eu vejo que o Senhor está à porta e bate das recâmaras escondidas da nossa alma. Da tua dificuldade com a pornografia, com a mentira, com as áreas de pecado que mexem e destroem o teu ser e destroem a tua família. Ele está batendo nessa noite falando assim, meu filho, deixa eu entrar nessa recâmara escondida, deixa eu trazer luz em meio ao pecado, para que você seja liberto por completo. Eu creio numa noite onde a tua vida vai ser invadida por pureza. Sabe o que é pureza? Sabe o que é uma tinta branca? Se a gente vir passar um pincel aqui nessa parede hoje, meu irmão, branco, o branco vai chamar mais atenção que o preto. A luz do Senhor tem poder de dissipar todas as trevas das nossas vidas num sopro, num amém que você fala, num sim que você olha para o Senhor nessa noite e fala, eu quero sair disso. Eu quero sair dessa lama, desse pecado, disso que me aflige. Talvez algo pequeno, talvez algo obscuro, talvez uma atitude homossexual, talvez uma atitude pornográfica, coisas terríveis, porque a gente começa com uma portinha pequena, mas os estudos mostram que um vídeo pornográfico leva o homem a querer viver o sexo no incesto entre familiares, a viver o homem e viver sexo com animais, com crianças, com pessoas mortas. Meu irmão, isso não é espiritual, isso é estudo psicótico, psicológico, psiquiátrico. Uma vez eu aconselhei um homem na igreja, que ele teve relação com pessoa morta, meu irmão. E sabe onde isso começou? Numa foto, num vídeo pornográfico. Sabe por quê? Sabe a dopamina que nós falamos lá atrás? Ela começa a se tornar algo insaciável e começa a ter o que chama de efeito vacina. Preste atenção. O que é o efeito vacina? O efeito vacina é todas as vezes que você... Eu vou dar um exemplo do Botox. Todo mundo sabe o que é Botox, aquilo que a mulherada coloca no rosto para deixar a pele esticadinha. Eu faço isso no meu consultório. O Botox você tem que ir um tempo mínimo de aplicação, porque senão começa a dar o efeito vacina no corpo. O que é isso? Você precisa cada vez de uma dose maior para ter o efeito na sua pele. Então o Botox ele paralisa o músculo, por isso que a pele fica esticadinha. Mas se a pessoa vai lá, só que a absorção no corpo está ligada à quantidade de movimentos que você faz com a musculatura da tua face. Então às vezes com 2 meses o efeito já foi embora do produto. Só que eu não posso fazer uma nova aplicação no tempo mínimo de 3 meses. Por quê? Porque senão começa a criar o corpo vai viciando naquele produto e cada vez aquele paciente vai precisar de mais produto para ter um resultado mínimo. Então a pessoa vai tendo uma cadeia de dopamina, de hormônio, tanta liberação naquilo,
que aquilo que era que satisfazia ele antigamente, que era um videozinho, pastor, não satisfaz mais. Aí ele começa a ir e começa a querer ver mais vídeo, ver coisas mais pesadas. E aí ele começa a trazer isso para a vida dele. Preste atenção, outro dia eu aconselhava um jovem na igreja, escute isso, meu irmão, que o prazer dele era chamar um amigo e ele ficar assistindo o amigo transando com a mulher dele enquanto ele se masturbava. Você vai falar, não acredito. Sabe onde isso começou, meu irmão? Num vídeo pornográfico. O que você faz num vídeo pornográfico? Você fica olhando alguém tendo relação. E o que ele estava reproduzindo ali? A mesma coisa, de estruturas que o diabo colocou na mente dele. E a gente acha que é apenas uma foto, um vídeo, uma mentira. Deus, Ele quer hoje romper as nossas vidas e nos trazer para um ambiente de pureza. E todas as vezes que você tiver a oportunidade de ter contato com qualquer coisa que te remeta a isso, você vai ter nojo, você não vai querer mais, você não vai mais buscar aquilo. Vocês estão comigo? Sabe, eu tenho um filho de 3 anos, preste atenção. Pastor, quanto tempo eu tenho? Eu estou acabando, prometo. Vocês estão comigo, meu irmão? Calma que nós vamos orar junto aí, nós vamos adorar um pouco, preste atenção. E ele está num momento de desfraude. E é aquela hora que você tira a fralda, é uma loucura, né? Que você tira a fralda e fica ensinando ele a fazer xixi no banheiro. E aí ele fica sem fralda durante o dia, daí ele faz xixi no chão, faz cocô no chão e faz tudo errado, e você vai ensinando ele, mas ele está aprendendo. E agora ele está naquela fase que a gente coloca a fralda para ele dormir. Só que às vezes, antes dele dormir, ele quer fazer xixi, porque ele vai dormir, está dormindo, ele ainda não tem a percepção, ele faz xixi ainda na fralda. Mas quando ele, antes de dormir, dá vontade dele fazer xixi, ele chega correndo no nosso quarto e fala assim, papai, xixi, mas ele não faz. E aí, a gente tira a fralda dele correndo, ele entendeu que ele quer fazer xixi, e ele corre no banheiro. E quando ele corre no banheiro, ele fecha a porta. E ele fala, papai, cocô. E ele já está com nojo do cocô. Quem é pai, já foi pai de criança, sabe dessa fase. Mas ninguém falou para ele que aquilo é sujeira. Ninguém falou para ele, olha, isso é cocô, não põe a mão, não. Ele foi entendendo isso naturalmente. Sabe o que eu vejo? Que Deus está nos levando a um ambiente de pureza nessa noite, meu irmão. Assim como o Joaquim, que começa a se deparar com essas situações, e ele fala, eu não quero mais isso. Eu não quero isso perto de mim, eu quero fazer o cocô lá no vasinho. Ele não quer mais andar com cocô na fralda, ele está com nojo daquilo. Deus me traz isso no Espírito, que Deus está nos levando hoje para um ambiente de pureza como criança. E aquilo que te afetava, aquilo que você fazia antes, de coisa errada, e você não estava nem aí, porque aquilo estava impregnado no teu corpo, como ele com uma fralda suja, vai começar a te dar nojo, e você vai começar a abrir mão disso, não com força, não lutando, porque isso já foi vencido lá na cruz, mas naturalmente, porque você começa a voltar na tua essência, que é a pureza de Cristo, a santidade de Cristo que habita em você, assim como Adão e Eva, que estavam ali antes de experimentarem a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se viam pelados, eles não tinham problema com isso. De repente a visão foi aberta, e a Bíblia fala que eles foram lá e cozinharam folhas de figueira para se tamparem, porque veio malícia aos olhos. O Senhor quer nos trazer hoje de novo a nossa essência de pureza, de santidade, de paz nas nossas mentes, para a gente sair daqui hoje e falar, cara, eu não quero mais isso. Mas isso exige de nós postura e posicionamento. Preste atenção. É você sair daqui hoje, não vai só sair daqui de um ambiente de pureza, e você precisa entender isso profeticamente. Você está num ambiente de pureza, esse ambiente de pureza está sendo gerado na sua vida, mas exige de nós a atitude como homens. O que é isso? Cara, se você tem aquele celular e você segue um monte de coisa no Instagram que não tem que seguir,
Meu irmão, apaga o teu Instagram, cancela todo mundo. Alan, mas então eu não posso ter mais Instagram? Não, você pode ter, meu irmão, mas se no começo você não tem maturidade para ter, apaga isso. Vocês estão comigo? Sabe o que é isso? É maturidade. Uma vez nós estávamos trabalhando com um casal lá na igreja, o cara chegou em mim e falou assim, eu vou separar. Eu falei para ele, dá 1 semana da sua vida para a gente, 1 semana. Sentou eu, ele e o apóstolo L. Meu irmão, você pensa numa vida suja e podre, era a vida dele. E nós aconselhamos, conversamos, nós falamos, nós vamos tratar você e a sua esposa, vocês vão ter a vida restaurada, e de fato eles têm a vida restaurada hoje, uma família linda. E o dia que ele foi sair de lá, o problema dele começou no celular, e ele não conseguia se livrar daquilo. Eu falei, meu irmão, você está de brincadeira, você vai pegar seu celular, você vai chegar na frente da tua esposa, você vai pegar um martelo e você vai malhar o seu celular na frente dela. Porque se o celular para você e para ela é um motivo de tristeza, de angústia, você vai num ato profético matar arrebentar com esse celular. O problema dele estava no celular, meu irmão, não, ele podia comprar na esquina ali outra coisa, mas naquele dia ele precisava ter uma atitude de homem e esquecer. Sabe o que ele fez? Ele foi e comprou um celularzinho daquele de abrir só de botãozinho, não tinha acesso à internet. Ele estava com um momento de infância, aprendendo aquilo. Então se ele não era capaz de ter um celular na mão, não tem. Vocês estão comigo? Meu irmão, eu sou casado, eu não tenho problema com pornografia, eu não tenho problema com nada disso, mas deixa eu te falar, quando eu estou em casa assistindo Netflix, que eu gosto de assistir um filme, e tem uma cena de uma relação de homem com mulher, sabe o que eu faço? Eu adianto o filme. Vocês estão comigo? Cara, é uma atitude natural. Você acha que eu como homem vou ficar vendo, não, mas é um filme, lá está com a idade tranquila, não é um filme pornográfico, eu vou ficar vendo um homem com uma mulher se relacionando, seja o que for, e mostra a mulher, mostra o peito de mulher. Para que isso? O que isso vai construir na minha vida? O que isso vai somar com o meu propósito? O que isso vai trazer na minha mente? Coisas lindas, maravilhosas, vai edificar, eu vou adorar o Senhor. Pelo amor de Deus, meu irmão, nós somos homens. Vocês estão comigo? Preste atenção. Por isso que exige de nós postura e posicionamento. Alan, eu tenho problema com o celular, meu irmão, apaga Instagram, apaga Facebook, usa esse celular para fazer ligação. Alan, eu tenho um computador lá que é uma porcaria, aquele negócio, meu irmão, você não consegue dar fim naquilo, dá um fim de algum jeito. Apaga os sites, corta a internet. Não vou fazer isso. Você vai deixar de ver o que Deus tem na sua vida por causa de uma internet, de um celular, de um controle remoto, meu irmão. Deus nos chamou para você sair daqui amanhã, para você orar por pessoas e vidas sendo libertas. Eu creio que aqui estão homens que vão transformar Jacareí, talvez o futuro prefeito, futuro vereador, pessoas aqui que vão ser CEOs de empresas, que vão transformar o mundo, e a gente está preso em estruturas, em cadeias tão pequenas. Vocês estão comigo, meu irmão? É só ter postura, é só entender a nossa responsabilidade, é só parar de nos vitimar. Sabe o que é isso? Eu não consigo. Consegue. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje, olha, preste atenção, eu vou encerrar já. Eu escolho por Cristo e não por uma mulher pelada, que você olha uma mulher pelada, mas é um demônio entrando na tua vida e destruindo a tua vida. Sabe uma foto que você talvez veja? Aquilo não é uma mulher, meu irmão, aquilo é uma pomba gira que entra na tua vida, coloca tudo de perna para o ar e prende a tua vida, a tua família, os teus filhos em estruturas de pecado que podem destruir gerações. Vocês estão comigo? Um dia Ló, ele optou a ir para um ambiente, preste atenção, que ele achava que era bom. E ele acabou que levou toda a família dele para Sodoma e Gomorra. E ele hospedou a família dele num ambiente que destinava à destruição. Todas as vezes que a gente faz a opção e escolhe esses ambientes que parecem ser bons, mas que na verdade são ambientes de mal, nós estamos
instalando a nossa família em ambiente de destruição. Isso é fruto do espelho social. Sabe quando chegou lá, Ló, preste atenção, eu estou acabando. Quando Ló chegou naquela cidade, as filhas de Ló tiveram relação com ele, o pai com as filhas. Sabe por quê? Aquele ambiente que ele estava refletia isso. Todas as vezes que a gente começa a andar por esses ambientes de pecado, de coisas obscuras, isso começa a se tornar uma realidade nas nossas vidas. E tudo aquilo que vem atrás de nós, a gente inconscientemente, sem perceber, a gente começa a inserir nesse ambiente. Por isso que essas relações são tão promíscuas entre homens e mulheres de Deus. O Senhor nos fez, e eu estou encerrando, o Senhor nos fez para sermos cartas vivas, preste atenção. Quando o Senhor pensou em você, como é seu nome, meu amigo? Kleber. Quando o Senhor pensou no Kleber, pensou no pastor, pensou no Diogo, Ele falou assim: eu quero que eles sejam cartas vivas da minha glória. Nós somos o próprio Deus caminhando nessa terra, meu irmão. O Cristo habita em nós, preste atenção. Olha só, aquilo que Jesus fazia sobre a terra, milagres, maravilhas, preste atenção, curando enfermos, manifestando o próprio Deus. Quando Jesus vai aos céus, Ele manda o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós. Agora cabe a nós darmos sequência naquilo que Ele fazia. Vocês estão comigo? Cara, Deus não nos colocou, preste atenção, Deus não nos colocou na terra para a gente ter uma empresa, para a gente ter um negócio, para a gente ganhar dinheiro, passear, viajar, morrer e ir para o céu, meu irmão. Você acha que Deus ia criar a gente para morrer e ir para o céu? Ele mandava direto para o céu. Deus nos colocou na terra para a gente impactar e seguir fazendo aquilo que Jesus fazia. Então a gente não é um ser humano normal, nós somos o próprio Cristo. Cristão significa cristinhos, andando pela face da terra, manifestando a plenitude de Deus. Então nós somos o próprio Deus aqui na terra, e Ele se manifestando através das nossas vidas, e Ele nos fez para sermos cartas vivas. O que é isso? A pessoa parar, olhar para o Kleber, olhar para o Diogo e ler Cristo na sua vida. O Senhor nos fez para isso. E todas as vezes que a gente tem uma atitude errada, seja qual for ela, que talvez você está aqui nessa noite e você não teve envolvimento com pornografia, mas você está mentindo, você está tendo pensamentos de violência, de roubo, não importa. Todas as vezes que a gente vai e escreve algo errado nessa carta de mentira, nós estamos adulterando algo que é original em santidade. E nessa noite o Senhor vem aqui para nos limpar, fazer com que essa carta se torne viva realmente e que o Cristo se manifeste através das nossas vidas em pureza, de forma real, e como outdoor, qualquer pessoa que passa do teu lado sinta e perceba a manifestação de Cristo. Uma vez eu estava no consultório e uma senhora saiu do consultório e ela falou assim: Alan, eu estou muito feliz com o tratamento, eu posso te dar um abraço? Eu falei: claro. Me deu um abraço e foi embora. Passou 10 dias, ela voltou para o retorno. E ela falou assim: doutor, eu não sei, mas aquele dia eu saí daqui, depois que você me deu um abraço, e eu parecia que estava voando. Uma paz dentro de mim, um negócio. Ela virou para mim e falou assim: você vai a alguma igreja? Meu irmão, não falei nada. É carta viva. Vocês estão comigo? A única coisa que nós precisamos é ter um coração disposto e humilde para reconhecer as nossas debilidades. Uma vez, quando eu estava começando nos caminhos do Senhor, eu tinha uma dificuldade, e não era dificuldade nenhuma de pecado, mas eu vim num relacionamento. Eu me relacionei com uma menina da igreja que eu era antes de casar. Eu tinha 13 anos. Eu me relacionei durante 7 anos com ela. Namorei com ela. Nunca tive relação com ela, nada disso. Mas eu, como adolescente, cresci num relacionamento. Com 13 anos, namorei até 18, 20 quase.
qualquer coisa que eu tinha feito na vida, eu estava namorando. E quando aquela relação terminou, preste atenção, aquilo para mim foi como algo na minha alma, porque a relação, a gente não entende isso, muitas pessoas não entendem, mas a relação de beijo gera vínculos da alma, laços de alma. Na casa, no sonho de Deus, nós ministramos sobre corte. Isso não é uma doutrina, mas nós estimulamos os homens, as mulheres lá a viverem corte, a se conhecerem sem se tocarem, sem pegar na mão, sem se beijar, porque toque esconde muitas coisas. E aí isso cria vínculos na alma, laços de alma. E quando eu terminou aquela relação, eu me lembro que eu passei por um período de depressão. Eu tinha 17, 18 anos, porque eu não sabia viver sem um relacionamento. Preste atenção. E um dia eu cheguei diante de Deus num quarto chorando, eu me lembro até hoje, falei: Deus, eu não quero mais isso. A tua palavra diz que o Senhor é alegria, que o Senhor é paz, e isso que eu estou vivendo dentro de mim, isso não é alegria, não é paz. E eu ouvi o Senhor vir ao meu ouvido uma voz tão audível e falou assim: até hoje você levou do jeito que você queria, permita eu tomar controle da sua vida. E eu ouço essa voz hoje dizendo isso sobre essa casa. Até hoje você está levando a vida do jeito que você quer. Ei, preste atenção ao Senhor falando com você. Até hoje você tem vivido do jeito que você quer, feito do seu jeito, da sua forma, e você está sofrendo. Permita eu tomar o controle da sua vida. Permita eu tomar o controle do teu casamento. Permita eu tomar o controle do teu trabalho. Permita eu tomar o controle dos teus pensamentos. Permita eu tomar o controle da tua vida por completo. Você pode se colocar de pé, meu irmão. Preste atenção. Eu creio numa noite profética. Eu creio numa noite profética, porque eu estou tendo a oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade de transformar gerações. E hoje é uma noite onde nós temos que nos render diante do Senhor e permitir que Ele tome o controle das nossas vidas. Como filhos que somos, o Senhor, preste atenção, não te criou para você continuar vivendo essa vida de angústia, de tristeza e de amargura. O Senhor não criou você para você ter o casamento que você está tendo, pessoas aqui com casamentos destruídos, meu irmão. O Senhor tem uma vida plena para nós em todas as áreas. No teu trabalho, no teu casamento. Você que é jovem e não casou ainda, o Senhor não te chamou para você construir esse caminho de pecado que você está construindo e que vai interferir nas tuas gerações. E a única coisa que o Senhor precisa de nós nessa noite, como eu falei no início, é um coração disposto e puro a começar de novo. Tudo que você ouviu hoje aqui, eu quero que você saia daqui com um único desejo: Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau. E fala assim: Senhor, eu quero que a minha vida seja um ambiente de pureza, para que o Senhor se manifeste com plenitude. Meu irmão, é impossível isso. Você não precisa entender o que isso gera só na tua vida. Não é isso que vai transformar o teu ser. Eu não vou mais pecar porque eu não quero que a minha geração seja impactada. Não, eu não vou mais pecar, eu não vou mais errar, eu não vou fazer mais atitudes erradas, porque eu amo o Senhor. E esse ambiente não é um ambiente para mim, mas é um ambiente de santidade. E eu queria te convidar nessa noite a você fazer um ato profético. Preste atenção. Eu ministrava esses tempos atrás na casa, e um homem chegou e falou assim, depois da ministração, ele falou: Alan, eu nunca dei um sim como eu dei hoje. E esse sim foi um sim libertador na minha vida. Ele saiu do lugar dele, ele disse sim para o Senhor, para aquilo que estava sendo ministrado naquela noite, e ele mergulhou em Deus. Eu queria convidar você hoje, se você quer sair desse ambiente que você está
e entrar nesse ambiente de pureza na tua mente, no teu coração, na tua vida, eu queria te convidar, meu irmão, a você sair do teu lugar, dar um passo. Não vamos ficar aglomerado, mas meu irmão, não é vergonha, não é nada disso. Para, a gente saiu desse ambiente de infantilidade, mas é falar assim: eu não quero mais. É dar um passo profético à frente, ajoelhar diante do Senhor, e eu quero ministrar sobre a tua vida. Você pode fazer isso nessa noite, meu irmão. Glória a Deus. Vai para o lado, vai para frente, mas dê um passo, saia da tua cadeira. É falar: Deus, eu quero profeticamente sair desse ambiente de amargura, de tristeza, de amarras da minha mente, do meu coração, para mergulhar na santidade do Senhor. Eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais isso para o meu casamento, eu não quero mais isso para os meus filhos, eu não quero mais isso para o Senhor, mas eu quero me libertar de tudo. Se lance diante dele, meu irmão. Não é um ambiente de vergonha, preste atenção. Muitos homens ainda. Não tenha medo de expor a tua nudez. Exponha para o Senhor. O Senhor já conhece você. Mas é um ambiente profético de falar: eu dou um passo de fé, eu dou um passo de coragem. Espírito Santo, você ainda tem tempo, saia do teu lugar, saia do teu lugar, saia do teu lugar. Espírito Santo de Deus, eu profetizo uma noite de pureza, de santidade, de libertação de mentes, de libertação de cadeias. Eu vejo como águas invadindo este lugar. Eu vejo como águas purificando a sua mente. Amamai shuider, amamai show. Todo espírito de acusação caia por terra. Palavras que você tem ouvido nesse exato momento, dizendo assim: você não vai conseguir. Meu irmão, você já conseguiu, porque isso já foi vencido na cruz. Oh! Espírito Santo, oh! Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por essas vidas. Eu profetizo vida nessa noite, Pai. A vida, Pai. A Tua palavra diz que a mente é renovada. Trazer à memória aquilo que traz esperança, renovação de mentes, de vidas. E eu profetizo estruturas sendo quebradas nesse momento. Estruturas sendo rompidas nesse momento. Espírito Santo de Deus. Pai, todos que aqui estão, eu declaro que eles não mais viverão da forma que estão vivendo, mas eles entram num ambiente de santidade, de pureza, a origem que é o Senhor. O Senhor é santo e nós somos santos. Eu profetizo sobre a vida deles nessa noite, que todo mal, que toda a estrutura da mente, que todas as cadeias, que todas as correntes sejam rompidos nesse momento, em nome de Jesus, e que a vida, que a alegria, que a paz venha de forma superabundante, Senhor. Assim como eu disse, assim como foi liberado, a inocência vem à mente, a inocência vem ao coração, Senhor, que começa a vir sobre a vida deles nojo de qualquer atitude errada, promíscua, de qualquer pecado, mas que saiam daqui, Senhor, como crianças puras, doces, que manifestam graça, que manifestam pureza nas suas atitudes, que manifestam, Senhor, paz, que manifestam, Senhor, o próprio Deus.
Espírito Santo de Deus, eu profetizo que nessa noite todos saiam daqui como homens, deixando as coisas de meninos, mas caminhando e passando a viver e olhar como homens, filhos do Rei dos Reis. Nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do Rei, nós somos o próprio Deus andando sobre a terra, e eu profetizo que todos sairão daqui manifestando a tua graça como jamais manifestaram, manifestando o teu poder como jamais manifestaram, manifestando o teu fogo que queima o pecado, o teu fogo que purifica o ouro. Eu declaro vida nesta noite, vida nesta noite, vida nesta noite, em nome de Jesus. Menos de mim. Adore Ele, meu irmão. Menos de mim. Menos de mim. Menos de Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar, e é muito importante. É possível sentir uma diferença na atmosfera, um ambiente de santidade e pureza sendo estabelecido neste lugar. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando nós nos chegamos diante do Senhor e nós nos arrependemos, preste atenção, existe o arrependimento, o perdão horizontal e o vertical, preste atenção. Quando você se arrepende diante do Senhor, verticalmente, você com o Senhor, isso te traz perdão, o Senhor, ouça isso, o Senhor te perdoou nessa noite de tudo, ouça isso. Não permita que o inimigo fique trazendo coisas à tua memória, dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você não foi perdoado. Meu irmão, não importa o que você fez no teu passado, o Senhor já perdoou e isso está limpo. Preste atenção. Agora existe algo muito importante, que é o perdão horizontal. Ouça isso. Todas as vezes que você vai e você expõe para a tua liderança a tua nudez, as tuas debilidades, isso traz sobre a tua vida cura. Então, diante de Deus nós temos o perdão, e diante da nossa liderança nós temos cura. Porque muitas pessoas aqui hoje exporam diante de Deus, se arrependeram dos seus erros, mas precisam expor isso para a tua liderança, para que sejam curadas, para que sejam tratadas, para que sejam ajudadas e apoiadas a vencer as suas debilidades. Vocês estão comigo? Por isso que eu disse
que eu quero sair daqui nessa noite hoje e eu quero encher a sala do pastor e da liderança de aconselhamento. Meu irmão, não permita que passe essa semana e você não procure a tua liderança para expor o teu coração, porque você tem o perdão do Senhor, você tem o perdão da tua liderança, mas você precisa se abrir horizontalmente com a tua liderança, para que você seja ajudado e para que venha cura sobre a tua vida, para que a tua família seja tratada, para que o teu casamento seja tratado, para que pessoas te acompanhem, para que você vença as tuas debilidades. Vocês estão comigo? Então mergulhe nesse ambiente de santidade, de pureza, e expõe o teu coração como uma pessoa nova que quer ser curado, tratado, liberto e vestir uma veste de honra e de glória. Deus te abençoe, vai em paz, aleluia. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aplauda o Senhor nessa noite, aplauda Ele, aplauda Ele.